Afinal de contas, a maldição hereditária existe ou não existe? Este é um assunto muito recorrente no meio do povo de Deus, no meio do povo evangélico. Pois bem, no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 em diante, está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem nas águas, nem na terra, debaixo dos céus. Não as adorarás, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas ela diz mais: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Uma das coisas que eu sempre falo é que a Bíblia ela não cai em contradição. Ela não pode dizer uma coisa numa parte e dizer outra coisa exatamente o contrário em outro lugar. A Bíblia não faz isso. Outra coisa que eu sempre digo é que Moisés, né, ali ele estava fazendo um resumo. Os mandamentos, na verdade, são 613. Os 10 mandamentos são um resumão. Você cumprindo os 10 mandamentos de maneira automática, você acaba cumprindo os 613, ok? De maneira automática. E ele nunca teve a intenção de detalhar ali em Êxodo 20. Agora, vai haver outros textos lá na frente que vai facilitar o entendimento. E eu quero sugerir a você o Ezequiel capítulo 18. Leia Ezequiel capítulo 18. Porque se existe mesmo a maldição hereditária como ela é ensinada, Ezequiel 18 está caindo em contradição com Êxodo 20. Ou Êxodo 20 está caindo em contradição com Ezequiel 18. O que diz Ezequiel 18? Um homem que é justo, reto, que procurou não pecar, procurou não roubar, procurou não cobrar as coisas com juros e tal. Existem várias características ali. Então esse homem foi justo. Quando ele morrer, esse homem viverá. Quando ele fala viverás ou morrerás, ali em Êxodo 18, está falando de vida eterna ou morte eterna. Algumas versões já está falando viver e morrer. Outras não está falando viver e perecer. Esse homem perecerá, esse homem viverá. Estamos falando de vida eterna, ok? Então esse homem foi justo, ele foi reto, tentou fazer a vontade de Deus. Pronto, esse viveu. E ele gerou um filho, que era exatamente o contrário dele. Que era ladrão, que cobrava com juros, que botava o olho nas mulheres dos outros e tantas outras coisas ali. Uma lista grande ali de características, né, que o Senhor coloca ali em Ezequiel 18. Este homem morrerá. Em outras versões, este perecerá. Já tem um ponto aqui. O pai dele foi bom e foi justo. O mesmo texto que fala da maldição hereditária, fala que Deus usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que obedecem. Então não poderia haver, né, maldição hereditária sobre a vida dele, porque o pai dele foi bom. Deus usaria de misericórdia para com ele. Ok? E aí é o seguinte, o texto continua. O homem bom e justo gerou um filho mau e perverso. Esse homem mau e perverso também teve um filho, ou seja, uma terceira pessoa, que viu as maldades do seu pai e não quis andar nas maldades do seu pai. Antes ele procurou ser justo, honesto também, como seu avô foi. O texto diz, esse viveu. Então, um homem bom e justo viveu, o filho dele que era perverso pereceu, e o filho desse perverso também foi justo e viveu. Se houvesse maldição hereditária, esse que é perverso gerou um filho, a maldição dele teria que ter acompanhado, mas não acompanhou, né? Nem a misericórdia de Deus acompanhou a ele, porque o pai foi bom, né? A misericórdia de 1000 gerações que fala lá, teria que ter alcançado ele, mas não, ele foi perverso. E nem as maldades dele, as maldições dele alcançaram o filho dele. Ele pereceu e o filho dele viveu. Então, gente, esse texto joga por terra. Eu digo, né, que são interpretações erradas da Bíblia. Mas suponhamos que houvesse essa maldição hereditária. Veja comigo, os meus pais foram perversos. Veio uma maldição sobre a minha vida. O que nós vamos fazer com Romanos 8:1, que diz o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, por causa das maldades dos meus pais, eu estava condenado a ter uma maldição hereditária na minha vida, ok? Eu estaria condenado. Mas se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há para mim, ok? O que dizer de 2 Coríntios 5,17, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, meus pais aprontaram e veio uma maldição sobre a minha vida. Mas se agora eu estou em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo é novo, não tem mais maldição na minha vida. E aí os crentes ficam, se tiver 10 campanhas por ano de quebra de maldição na igreja, eles participam das 10 campanhas, sabe? Sendo que se você está em Cristo, acabou, nenhuma maldição. Sendo que se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então esses são entendimentos, interpretações erradas da Bíblia. No primeira carta de João, 1 João capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: se alguém é nascido de Deus, não peca, ou seja, não vive na prática do pecado, né? Mas Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se alguém agora nasceu de novo, se alguém é de Cristo, o maligno não pode tocá-lo. Então, portanto, não existe essa maldição hereditária. Não na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, ok? Então, espero ter ajudado. Este é parte do meu programa Evangelho em Poucos Minutos. Então, essa foi mais uma edição. Eu peço a você, aproveito para pedir que se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e ative o sininho para você receber informações sempre que postarmos algumas coisas. E fazendo assim, você vai nos ajudar a divulgar o verdadeiro Evangelho. Um abraço, fique com Deus.